O que é a graça santificante? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Católico Cacoal. Eu sou o Ricardo e é uma alegria ter você conosco. E hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante. Você sabe qual é o maior tesouro que um cristão pode possuir? Muita gente responderia saúde, família, dinheiro, sucesso. Mas a igreja responde algo completamente diferente. O maior tesouro de um cristão é viver na graça santificante. Imagine que se eu dissesse que nesse exato momento existem apenas duas possibilidades para a sua alma. Ou Deus habita dentro de você, ou Ele não habita. Não existe meio termo. É forte, né? Mas é exatamente isso que a igreja ensina. Hoje você vai entender por que a graça santificante é o maior tesouro que um ser humano pode possuir. Antes de tudo, precisamos entender um detalhe. Deus não criou o homem apenas para nascer, trabalhar, envelhecer e morrer. Não, não. Ele nos criou para algo infinitamente maior. O livro do Gênesis diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura recebeu essa dignidade. Nós fomos criados para conhecer Deus, amá-lo e viver com Ele por toda a eternidade. Esse é o nosso destino. Mas aconteceu uma tragédia. O pecado original rompeu essa amizade entre Deus e o homem. A humanidade perdeu, sabe, aquela vida sobrenatural que Adão e Eva possuíam. E o maior drama da humanidade não foi perder o paraíso terrestre apenas. O maior drama foi perder a vida de Deus dentro da nossa alma. É justamente aí que entra a graça santificante. Ela é o presente que Deus nos devolve por meio de Jesus Cristo. Pela sua morte e ressurreição, Cristo abriu novamente as portas da comunhão com Deus. Essa graça chega até nós principalmente pelo sacramento do batismo. Por isso que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e nele faremos nossa morada. Percebe a beleza dessas palavras? Jesus não apenas disse que Deus nos ajudaria de longe. Ele disse que Deus viria morar em nós. É isso que acontece na graça santificante. Mas afinal, o que é a graça santificante? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1997, ensina que a graça santificante é uma participação na vida de Deus. E essa talvez seja uma das frases mais extraordinárias de toda a doutrina cristã. Em outras palavras, a graça santificante é a própria vida de Deus dentro da nossa alma. Não é apenas um sentimento, uma emoção, arrepiar durante uma oração. É uma realidade invisível, mas verdadeira. Quando estamos em estado de graça, Deus habita em nós. Não é lindo? O que eu vou te dizer agora deveria mudar completamente a maneira como você enxerga a sua vida. São Pedro escreve assim: para que vos torneis participantes da natureza divina. Veja que frase extraordinária. Nós nos tornamos participantes da própria vida divina. Não somos Deus, não é isso, mas somos elevados a Deus a uma condição de filhos adotivos. É por isso que São Paulo afirma: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pensa nisso. Você não foi criado apenas para existir, você foi criado para ser filho de Deus. Agora vem uma pergunta importante. Se recebemos essa graça no batismo, podemos perdê-la? Infelizmente sim. O pecado mortal rompe essa amizade com Deus. É como desligar uma lâmpada da tomada. A lâmpada continua existindo, mas perdeu a luz. A alma continua existindo, mas perde a vida sobrenatural. Por isso Jesus afirmou: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, nenhuma obra pode nos conduzir à vida eterna. Mas existe uma notícia maravilhosa. Assim como o batismo nos dá essa graça pela primeira vez, o sacramento da confissão a restaura quando perdemos. Toda confissão bem feita é uma verdadeira ressurreição espiritual. É Deus devolvendo vida à alma. Agora escuta uma frase que talvez seja uma das mais impressionantes já escritas por um santo. São Tomás de Aquino afirma que o menor grau de graça santificante vale mais que todo o bem natural do universo. Imagina isso? Ou seja, uma única alma em estado de graça vale mais que todos os oceanos, todas as montanhas, todo o ouro do mundo e todas as galáxias juntas. Porque nesse mundo tudo passa e a graça permanece para sempre. É por isso que São Leão Magno fez um apelo que atravessou 15 séculos e continua atual. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade, tornaste participante da natureza divina. Não volteis à antiga baixeza de uma vida indigna. Toda vez que escolhemos o pecado mortal, estamos trocando a presença de Deus por algo infinitamente menor. Não viva como quem esqueceu quem é. Você foi feito para Deus. Mas atenção,
não basta apenas receber a graça santificante, ela precisa crescer. Assim como uma criança nasce e precisa amadurecer, também a vida espiritual precisa ser aumentada e alimentada. E como fazemos isso? Pela oração, pela Eucaristia, pela confissão, pela leitura da Palavra de Deus, pela prática da caridade, pela luta diária contra o pecado. Quanto mais correspondemos à vontade de Deus, mais essa vida divina cresce dentro de nós. É por isso que a santidade não é privilégio de alguns, como já falamos no vídeo anterior. Ela é a vocação de todos os batizados. Quero terminar aqui com uma pergunta. Não precisa responder para mim não, responde para Deus. Se essa noite fosse a última noite da sua vida, Deus estaria morando na sua alma? Se a resposta for sim, você agradece e persevera. Agora, se a resposta é não, não tenha medo não. Procura uma boa confissão. Deus está esperando por você num confessionário. Ele não quer apenas perdoar os seus pecados, Ele quer voltar a morar na sua alma. Porque a graça santificante é exatamente isso. A vida de Deus vivendo em nós. Não existe riqueza maior do que viver na graça santificante. Porque quem possui a graça, possui o próprio Deus. Se esse vídeo ajudou você, deixa seu like, compartilha com outras pessoas. Inscreve-se no canal Católico Cacoal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.